Você sofreu um acidente e perdeu um dedo, parte da mão ou mesmo outro membro do corpo e agora está se perguntando se isso pode dar direito ao benefício de auxílio-acidente do INSS? Muitas pessoas sofrem acidentes graves e acabam ficando com amputações que impactam diretamente a sua forma de trabalhar. Eu sou a doutora Maria Manzato, advogada previdenciária especialista no benefício de auxílio-acidente, e hoje eu vou te ajudar a entender melhor se a amputação pode ou não gerar o direito a este benefício. Com esse vídeo você vai conseguir entender a sua situação ou até mesmo ajudar alguém próximo que esteja passando por isso. Primeiro, vamos entender o que é o benefício de auxílio-acidente. Esse é um benefício pago pelo INSS para as pessoas que sofreram um acidente e ficaram com uma sequela que reduziu a sua capacidade para o trabalho. A natureza desse benefício é indenizatória, ou seja, ele será pago mensalmente como uma compensação pela redução da sua capacidade. Ele dura até a aposentadoria e a natureza indenizatória significa que você pode continuar trabalhando, mesmo recebendo este benefício. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica detalhadamente o benefício de auxílio-acidente e as pessoas, os segurados que podem ter acesso a esse benefício. Eu vou deixar aqui na descrição para que você possa conferir e tirar todas as suas dúvidas. Agora nós vamos entender especificamente como isso funciona nos casos de amputação. Eu já adianto que sim, essa é uma das sequelas que mais frequentemente gera o direito ao benefício de auxílio-acidente. Isso porque, por óbvio, a amputação muito usualmente impacta a capacidade do trabalhador para realizar as suas funções. Mas isso sempre vai depender da análise entre o membro que sofreu a amputação e a atividade profissional. A gente vai detalhar isso a partir de agora. Vamos começar com a amputação de dedos das mãos. A perda da ponta ou da parte de um dedo pode parecer pequena, simples, mas isso afeta muito algumas profissões. A exemplo de costureiras, mecânicos, eletricistas, operadores de máquinas, programadores, enfim. Todas as profissões que utilizam movimentos finos das mãos costumam ter a sua capacidade de trabalho reduzida por uma amputação de dedos. Mesmo uma falange pode afetar de forma importante a capacidade desse trabalhador. A amputação de dedos do pé também pode gerar redução de capacidade para as atividades profissionais, sobretudo tratando-se de trabalhadores que dependem de equilíbrio e locomoção, como nos casos de trabalho em altura ou com carga, a exemplo de almoxarifes e armazenistas. Casos mais graves, em que a amputação de toda a mão, braço, pé ou perna gera uma redução muito mais óbvia da capacidade para o trabalho. E mesmo que a pessoa consiga voltar ao seu trabalho ou se adaptar a alguma outra função, essa sequela permanece e o benefício pode ser devido. Alguns pontos muito importantes também precisam ser levados em consideração. Mesmo amputações pequenas podem gerar direito ao benefício. Eu já tive aqui no escritório um caso específico em que um trabalhador perdeu o dedo anelar da mão esquerda, sendo destro, mas ele era operador de máquina em uma grande indústria. E em função disso, os movimentos finos dele ficaram comprometidos, sendo que ele precisava de ambas as mãos para bem executar a sua função. Então, o benefício de auxílio-acidente foi reconhecido como devido. Em uma outra situação, o trabalhador perdeu apenas a ponta do dedo indicador direito. Todavia, ele trabalhava no meio rural, com a atividade específica de ordenha, numa época em que isso ainda era feito de forma manual. Nesse caso, o benefício também foi reconhecido como devido, em função, mais uma vez, do comprometimento dos movimentos finos. No mais, o trabalhador pode continuar trabalhando. O benefício de auxílio-acidente funciona como uma indenização, então está totalmente permitido acumular as duas rendas, do benefício de auxílio-acidente e a renda que você obtém do seu trabalho, sem nenhuma vedação. Também pode haver direito a recebimento de valores atrasados. Isso porque as amputações são os casos que mais geram direito ao benefício de auxílio-doença lá atrás, quando você sofreu o acidente. É muito comum que a pessoa precise ficar afastada do trabalho por um determinado período de tempo
para se recuperar dessa amputação. Todavia, quando o benefício de auxílio-doença cessa, a sequela já é, obviamente, consolidada, permanente e irreversível. Mas mesmo assim, o INSS costuma não ativar o benefício de auxílio-acidente. Em função disso, nasce o direito do seu recebimento de atrasados dos últimos 5 anos devidamente corrigidos. Agora vamos falar sobre o que é necessário comprovar. Nos casos de amputação, é importante ter em mente que ela precisa ser advinda de um acidente. E esse acidente precisa ficar comprovado por meio documental para que o INSS consiga conferir se quando você sofreu esse acidente, você estava segurado da autarquia previdenciária. Em segundo lugar, é também importante levar em consideração que as amputações precisam ser decorrentes de acidente, ou seja, a evolução de uma doença, como a diabetes, que costuma também gerar amputações, não dá direito a esse benefício. Por fim, a amputação precisa ter reduzido a capacidade do trabalho desempenhado à época do acidente. Aí a gente vai avaliar o nexo entre a amputação e a atividade profissional desenvolvida. Pensemos, por exemplo, em um programador. Caso ele tenha perdido, amputado o dedo mindinho do pé, isso não vai fazer muita diferença na atividade profissional dele. Então, dificilmente o direito ao benefício de auxílio-acidente será reconhecido. Agora, caso ele perca o dedo mindinho da mão direita, por exemplo, isso sim faz bastante diferença na digitação. Então, temos uma possibilidade muito maior de reconhecimento ao direito a este benefício. Concluindo, a amputação de dedos, mãos, pés ou mesmo outros segmentos de membros pode sim dar direito ao benefício de auxílio-acidente. Todavia, é indispensável que essa amputação tenha reduzido a sua capacidade para o trabalho. Aqui, o que vai te ajudar a entender é o nexo. Se existe nexo entre o segmento amputado e a atividade profissional que você desempenha, provavelmente haverá redução de capacidade e direito ao benefício de auxílio-acidente. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os meus próximos vídeos, deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe esse conhecimento com quem precisa saber mais sobre o benefício de auxílio-acidente. Eu sou a doutora Maria Manzato, advogada previdenciária especializada neste benefício. Estou aqui para te ajudar a entender melhor os seus direitos previdenciários junto ao INSS. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!